Olá, eu sou o Matheus Caldas e esse é o capítulo 1, O Senhor Sherlock Holmes. E aí, vamos embarcar nessa viagem? No ano de 1878, concluí meu curso de medicina na Universidade de Londres e logo parti para Netley, a fim de seguir um curso prescrito para os médicos militares. Terminando meu estágio no Exército, fui designado para o 5º Regimento de Fuzileiros, na qualidade de cirurgião assistente. Nessa época, o regimento estava aquartelado na Índia, e antes que eu pudesse chegar ao mesmo, eclodiu a Segunda Guerra Afegã. Ao desembarcar em Bombay, soube que meu regimento estava atravessando os desfiladeiros, já estava no meio do território inimigo. Segui em frente, no entanto, com muitos outros oficiais que estavam na mesma situação que a minha, e consegui chegar a salvo a Kandahar, onde encontrei meu regimento e logo assumi as minhas novas funções. A campanha trouxe honras e promoções para muitos, mas para mim nada propiciou, a não ser infortúnios e desastres. Fui transferido da minha brigada para as tropas de Bashkir, com as quais tomei parte da fatídica Batalha de Marond. Ali fui ferido no ombro por uma bala de um fuzil inimigo, que me fraturou o osso e me atingiu de raspão na artéria subclavicular. Eu até teria caído nas mãos dos sanguinários guerreiros Gazis, se não fossem a devoção e a coragem mostradas pela Ordenança Murray, que me pôs num cavalo de carga e conseguiu me levar a salvo até as linhas britânicas. Abatido pelo sofrimento e enfraquecido pelas prolongadas privações que havia suportado, fui removido, numa longa composição ferroviária de feridos, para o hospital de base de Peshawar. Ali fui me reestabelecendo e já tinha melhorado bastante para permitir andar pelas alas do hospital, ou até mesmo me aquecer um pouco ao sol na varanda, quando fui acometido de uma enterite, essa praga de nossas possessões indianas. Durante meses, minha vida esteve em perigo, quando finalmente voltei a mim e entrei em convalescença. Eu estava tão fraco e macilento que uma junta médica foi incisiva ao dizer que não deveria perder nem mais um dia antes de me enviar para a Inglaterra. Consequentemente, fui transportado a bordo do navio Oronte e um mês depois desembarquei no cais de Portsmouth. Com minha saúde irritavelmente arruinada, mas a minha permissão dada por um governo paternal de passar os 9 meses seguintes tentando melhorá-la. Eu não tinha amigos nem parentes na Inglaterra, portanto me achava livre como o ar, ou tão livre como um homem que tem um rendimento de 11 shillings e meio por dia. Em tais circunstâncias, fui naturalmente atraído por Londres, essa grande cloaca para a qual são irresistíveis drenados, todos vadios desocupados do Império. Ali eu acabei ficando algum tempo no hotel da Strange, levando uma existência desconfortável e sem sentido, gastando mais dinheiro do que possuía, muito mais do que deveria, na verdade. O estado das minhas finanças se tornou tão alarmante que logo percebi que tinha que deixar a metrópole e me mudar para viver em algum lugar no campo, ou deveria alterar completamente meu estilo de vida. Escolhendo essa última alternativa, decidi sair do hotel e me alojar em algum domicílio menos pretensioso e mais barato. Exatamente no dia em que cheguei a essa conclusão, estava no bar do Criterion, quando alguém bateu em meu ombro voltando-me e reconheci o jovem Stanford, que havia sido meu assistente em Bards. O fato de ver um rosto amigo no imenso deserto de Londres é realmente algo muito agradável para um homem solitário. Nos velhos tempos, Stanford não tinha sido um amigo muito íntimo, mas agora o cumprimentei com entusiasmo
e ele, por sua vez, pareceu feliz ao me ver. Na exuberância de minha alegria, convidei-o para almoçar comigo em Holborn. E logo embarcamos juntos numa carruagem. "O que é que você andou fazendo, Watson?" perguntou ele, sem disfarçar o espanto enquanto seguíamos pelas apinhadas ruas de Londres. "Está magro como um sarrafo e escuro como uma castanha." Logo fiz um breve relato de minhas aventuras. E mal havia concluído quando chegamos ao nosso destino. "Pobre diabo!" disse ele, conduído depois de ouvir os meus infortúnios. E aí me perguntou: "O que está fazendo agora?" "Ando à procura de alojamento", respondi. "Estou tentando resolver o problema. Se possível, de encontrar quartos confortáveis a um preço razoável." "Coisa estranha. Você é a segunda pessoa que hoje me fala dessa maneira." "E quem foi a primeira?" perguntei. "Um sujeito que trabalha no laboratório químico do hospital. Esta manhã estava se queixando porque não conseguia ninguém para dividir com ele o aluguel de uns bons aposentos que havia encontrado e que eram caros demais para o seu bolso." "Que bom!" exclamei. "Se ele procura realmente alguém para compartilhar os aposentos e despesas, sou exatamente essa pessoa. Prefiro ter um companheiro que morar sozinho." Stanford logo me olhou de um modo um tanto estranho, por cima de seu copo de vinho. "Você ainda não conhece Sherlock Holmes", disse ele. "Talvez não vá lhe agradar muito como companheiro permanente." "Por quê? O que há contra ele?" "Oh, calma aí. Eu não disse que havia algo contra ele. Ele é um pouco esquisito em suas ideias e apaixonado por certos ramos da ciência. Que eu saiba, ele é uma pessoa decente." "Estudante de medicina, não é?" disse eu. Não faço a menor ideia do que ele pretende seguir. Creio que entende muito de anatomia e é um químico de primeira ordem, mas pelo que sei, nunca fez um curso regular de medicina. Seus estudos são aleatórios e um tanto excêntricos, mas já acumulou uma boa quantidade de conhecimentos estranhos que poderiam espantar os seus professores." "Nunca lhe perguntou o que deseja se especializar?" indaguei. Não é um homem chegado a confidências, embora seja bastante comunicativo quando a fantasia toma conta dele." "Gostaria de conhecê-lo", disse eu. "Se estiver de morar com alguém, preferia que fosse um homem estudioso e tranquilo. Ainda não estou forte para suportar ruído ou algazarra. Eu tive muitas dessas coisas no Afeganistão e que deverão perdurar em mim pelo resto da minha existência." "Como poderia encontrar esse seu amigo?" "Com toda certeza deve estar no laboratório", respondeu meu companheiro. "Por vezes evita o local durante semanas, mas na maioria das vezes trabalha lá de manhã, até à noite. Se quiser, a gente pode procurar ele depois do almoço." Certamente respondi. E a conversa enveredou por outros assuntos, enquanto seguíamos para o hospital. Depois de sairmos do Holborn, Stanford me deu mais alguns pormenores sobre o cavalheiro com quem eu me propunha dividir a moradia. "Olha, depois não venha me culpar se você não se der bem com ele", disse ele. "Nada mais eu sei a respeito dele, além do que eu pude perceber nos encontros ocasionais com ele no laboratório. Foi você quem propôs esse acordo. Não deverá, portanto, me responsabilizar por nada." "Fique tranquilo. Se a gente não se entender, será fácil de nos separarmos, eu acho." "O temperamento desse sujeito é assim tão temível? Ou o que há com ele? Por favor, não minta para mim." Não é fácil exprimir o inexplicável. Holmes é um tanto científico demais para o meu gosto. Se aproxima da crueldade. Poderia até imaginá-lo ministrar a um amigo uma pitada do último alcaloide vegetal. Não por malvadez,
bem entendido, mas simplesmente por espírito de pesquisa, a fim de ter uma ideia exata dos efeitos. Para fazer-lhe justiça, acho que ele próprio tomaria com a mesma presteza. Parece que tem paixão pelo conhecimento e definitivo. Isso parece ótimo. Sim, mas isso pode passar um pouco dos limites, quando ele decide bater em cadáveres na sala de disseração com uma vara. É certamente algo um tanto bizarro. Bater em cadáveres? Sim, exatamente. Para verificar até que ponto as contusões podem ser produzidas depois da morte. Eu ouvi fazer isso com meus próprios olhos. E ainda assim você me diz que ele não estuda medicina? Não, só Deus sabe quais são os objetivos dos estudos dele. Mas estamos chegando, e você deve tirar sua própria conclusão a respeito dele. Enquanto ele falava, entramos por uma rua estreita. Apeamos e passamos por uma pequena porta lateral que se abria para uma grande ala do hospital. O local me era familiar e não precisava de guia ao subirmos a gélida e a escadaria de pedra. Seguimos por um longo corredor de paredes caídas, portas escuras. Quase no final, havia uma passagem em arco que conduzia ao laboratório de química. Era uma imponente sala guarnecida de prateleiras, cheias de recipientes. Havia um único estudante na sala, curvado sobre uma mesa mais distante. Parecia bem concentrado em seu trabalho. Ao ouvir o ruído dos nossos passos, olhou em volta e levantou-se dando um pulo, com uma exclamação de alegria. Encontrei! Encontrei! E gritou ele para o meu companheiro, correndo na nossa direção, com o tubo de ensaio nas mãos. Encontrei um reagente que é precipitado pela hemoglobina e por nada mais. Se tivesse descoberto uma mina de ouro, suas feições não haveriam de mostrar maior satisfação. Dr. Watson, Sr. Sherlock Holmes, disse Stanford, apresentando-nos. Como vai? Perguntou ele cordialmente, apertando a minha mão com uma força que dificilmente o julgaria capaz. Andou pelo Afeganistão, pelo que percebo? O que é? Como ele ficou sabendo disso? Perguntei atônito. Não importa, respondeu ele disfarçando um sorriso. O que interessa no momento é a hemoglobina. Sem dúvida percebeu o significado dessa minha descoberta. Sob o ponto de vista químico, é interessante, não resta dúvida. Respondi, mas na prática... Ora, meu amigo, é uma descoberta mais prática de toda a medicina legal desses últimos anos. Não vê que nos fornece uma prova infalível em relação às manchas de sangue? Venha para cá agora! Em sua ânsia, segurou-me pela manga do casaco e me puxou para a mesa na qual estava trabalhando. Tomemos um pouco de sangue fresco, disse ele, picando o dedo com uma longa agulha e recolhendo uma gotícula de sangue numa pipeta. Agora coloco essa pequena quantidade de sangue num litro d'água. Pode perceber que a mistura resultante tem uma aparência de água pura. A proporção de sangue não pode ser superior para 1 milhão. Não tenho a menor dúvida, porém, de que podemos obter a reação característica. Enquanto falava, introduziu no vaso alguns cristais brancos, adicionando então algumas gotas do fluido transparente. No instante, o conteúdo assumiu uma cor escura de mogno e uma poalha pardecenta que se precipitando para o fundo do recipiente de vidro. Haha! Exclamou ele, batendo as mãos e parecendo tão feliz como uma criança com um brinquedo novo. O que acha disso? Parece um teste delicado, observei. Olha que lindo! O velho teste de Guástico era um pouco prático e de resultado incerto. O mesmo ocorre com o exame microscópico dos glóbulos sanguíneos. Teste que não tem valor algum se as manchas têm poucas horas.
Este, porém, parece apresentar uma reação satisfatória,